Então, quero deixar essa palavra para você. Você que está servindo ao Senhor, ou que está sentindo um coração queimando de passar a servir a Cristo, de se entregar a Jesus. Se entregue a Ele por completo. Fala com Ele: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, porque eu quero também, da mesma forma que o Senhor encheu os discípulos do primeiro século, venha encher a minha vida também, porque o Senhor fez ontem e faz hoje, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, meu nome é Carla, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor muito maravilhosa. Mas antes, se você puder, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like se gostar do vídeo e compartilhe. Atos capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Essa passagem é uma passagem muito tremenda, que nos ensina muitas coisas sobre a importância do cristão buscar o Espírito Santo de Deus. Ou seja, buscar o batismo no Espírito Santo. Se a gente for olhar nos versículos anteriores, examinando as Escrituras, que em Éfeso havia um judeu chamado Apolo, e ele estava lá ministrando a palavra com muito temor, pregando a palavra do Senhor com muita ousadia, né? Só que quando Priscila e Áquila chegaram naquele lugar, Priscila e Áquila, que tinham um entendimento maior, mais aprofundado da experiência com o Espírito Santo, já olharam ele e pensaram: está faltando alguma coisa nessa mensagem, está faltando algo, está faltando ele falar do Espírito Santo de Deus. Depois, pegaram ele, Priscila e Áquila, acolheram ali Apolo e explicaram melhor as Escrituras para ele. E a palavra vai dizer que depois daquele encontro, aquele ensino, aquela ministração que Priscila e Áquila fez com Apolo, lá em Éfeso, ele já pregava de uma forma mais intensa, o que leva a entender que ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus e agora ele estava pregando também sobre o Espírito Santo, porque o Evangelho, amados irmãos, precisa ser anunciado na sua íntegra. Nós precisamos ter experiência também com o Espírito Santo. Jesus nos salva, nos liberta, e depois que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus que nos purifica, temos acesso ao Senhor, nós temos livre acesso, e Ele vem e nos batiza com o Espírito Santo. Porque é uma promessa do Pai. Está lá em Joel, capítulo 2. Amém? Depois, o apóstolo Paulo foi à região de Éfeso. Interessante que quando o apóstolo Paulo passa por lá, ele encontra alguns discípulos. E o apóstolo Paulo teve a mesma sensação que Priscila e Áquila teve quando viu o Apolo pregar. Ele falou assim: gente, deixa eu falar com vocês. Porventura vocês conhecem? Vocês foram cheios do Espírito Santo já? Vocês já foram batizados? Para a surpresa de Paulo, os discípulos falaram: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo de Deus. Olha isso. O mesmo problema que tinha Apolo, só conhece o batismo de João. Mesmo problema, os discípulos falaram com Paulo: nem sabemos quem é o Espírito Santo. Irmãos, naquele momento, Paulo viu a necessidade deles serem batizados nas águas e também serem batizados no Espírito Santo de Deus. Aqueles irmãos foram batizados por Paulo ali.
E logo Paulo impunha as mãos sobre eles, aleluias. E ali, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, que era ao todo os 12 homens, eles começaram a falar em outras línguas e também a profetizar. Glória a Jesus. Que dá a entender essa palavra, que não é uma promessa só para aquele tempo, irmãos. É uma promessa para aquela época e também para hoje. Glória a Deus. Depois aqueles homens tiveram aquela experiência maravilhosa. 12 ao todo, o que a Bíblia vai dizer. A palavra de Deus vai falar em Atos que muitas pessoas, multidões de pessoas começaram a conhecer o Evangelho através do poder de Deus que estava vindo sobre a vida de Paulo e dos discípulos que foram convertendo e foram recebendo também o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você que está servindo ao Senhor, ou que está sentindo um coração queimando de passar a servir a Cristo, de se entregar a Jesus. Se entregue a Ele por completo. Fala com Ele: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Faz parte da minha vida. Porque eu quero também, da mesma forma que o Senhor encheu os discípulos do primeiro século, venha encher a minha vida também. Porque o Senhor fez ontem e faz hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. No Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Fique com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.